Saudações vidreiras! Bom, seja bem-vindo a essa primeira aula do curso de contrato para envidraçamento de sacadas. Então, nós teremos 4 aulas falando especificamente sobre contrato, tá? E por que nós resolvemos então lançar esse mini curso que a gente chama porque só tem 4 aulas? Por que a gente resolveu lançar esse curso então? Pelo seguinte, alguns dias atrás nós fizemos uma pesquisa e identificamos 20 itens, 20 argumentos de vendas que os maiores fornecedores de envidraçamento de sacada têm argumentado com seus clientes na hora da venda. Dentre esses 20 argumentos, alguns argumentos têm a ver com contrato. Algumas cláusulas de contrato, como por exemplo, prazo de entrega estipulado em contrato, ou simplesmente o fato de ter um contrato. E para nossa surpresa, nós acabamos recebendo um retorno muito grande de quem recebeu esse e-mail, questionando sobre o contrato, dizendo sobre as dificuldades que estão tendo em formular um contrato. E o grande detalhe é que nós já temos esse contrato, esse modelo de contrato formado para envidraçamento de sacada. E resolvemos então compartilhar com você. Então, se acomode na cadeira aí, no sofá, fique à vontade, seja bem-vindo, porque você está na primeira aula sobre contrato de envidraçamento de sacada. Nós, do setor vidreiro, a gente trabalha muito com um sistema de demanda. Como assim, Gabriel? Então nós somos uma empresa que nasceu para poder auxiliar o vidraceiro e a nossa história, basicamente, o nosso nascimento se deu no caso, eu, como representante comercial, tentando ajudar um vidraceiro que era meu cliente na época. E foi assim, praticamente, que o setor vidreiro nasceu. Então, como assim a gente trabalha por demanda? Como eu disse, nós fizemos uma pesquisa, envolvendo os grandes diferenciais que as grandes empresas estão fornecendo aos seus clientes no momento da venda. Aquele argumento de venda. Aquele argumento que vai diferenciar o homem dos meninos, Ou, por exemplo, por que a minha empresa é melhor que a empresa do Zé? Então, tudo isso eu tenho que argumentar no momento da venda. Concorda comigo? Então, o momento da venda é uma guerra. É quem tem mais argumento, normalmente ganha. E muito pelo contrário, nem sempre aquele que tem o preço menor é o que ganha. De nada adianta você ter um preço pequeno e aí você não oferecer nenhum benefício para o seu cliente. Então, o que as grandes empresas estão fazendo é justamente isso. É oferecendo os benefícios e demonstrando por que o meu produto é mais caro que o do Zé da esquina. O meu produto é mais caro que o do Zé da esquina porque tem isso. E entre esses argumentos nós identificamos 20 argumentos matadores que têm feito a diferença na hora da venda. Tá, ok. Só que grande parte desses argumentos justamente fazem referência ao contrato de compra e venda, que é um documento, que a gente faz ali para poder sacramentar, no caso, aquilo que foi conversado, aquilo que foi combinado. Legal. Então, nós recebemos um retorno muito grande daqueles que receberam nossos e-mails falando: Gabriel, eu não sei fazer um contrato. Me manda aí um contrato porque eu não tenho. Me manda um modelo de contrato porque eu não tenho. Então, como foram muitos pedidos, a gente resolveu fazer esse microcurso, com 4 aulas apenas, mas que vai tirar todas as suas dúvidas sobre contrato. Eu garanto que depois desse curso você não terá mais dificuldade em formular um contrato, até porque ao final desse curso eu vou te fornecer esse contrato. Eu vou te fornecer gratuitamente esse contrato para você baixar aí no seu computador e simplesmente colocar os seus dados, Eu vou te mostrar como é que faz certinho isso. Deixa eu ligar aqui, até desligou o computador. Vou te mostrar certinho como faz isso, tá? Então, o que acontece? Nós dividimos em 4 aulas. A grande questão é que nós temos esse contrato, essa aula de contrato no nosso curso
especialista em vidraçamento de sacada. Então, quando eu falei para você que nós trabalhamos com demanda, é por quê? Porque começou a ser muito pedido, no caso, essa questão do contrato. Então, eu me reuni com o pessoal que falei, pessoal, o pessoal está tendo dificuldade lá em formular contrato. Vamos fazer um cursinho para eles? Aí, foi até fácil, porque nós já temos essa aula no nosso curso especialista em vidraçamento de sacada. Então nós trabalhamos assim, por demanda. E eu já deixo aí um pedido para você, se caso você tiver alguma dúvida, alguma questão aí que tem te perturbado, que tem dificultado a sua vida na questão de vidraçaria, vidraçaria no geral, não só de vidraçamento de sacada. Alguma dúvida, vamos supor, se de repente você tem essa dúvida, se aí o João me manda essa mesma dúvida, referente a essa mesma dúvida, a Maria me manda, a Gisele me manda, eu falo, opa, peraí, tem bastante gente com essa dificuldade. E aí então nós fazemos esses cursos para você. E foi o que aconteceu, por exemplo, em vidraçamento de sacada. Nós, algum tempo atrás, começamos a receber pedidos de curso de envidraçamento de sacada. Mas o curso que nós acabamos, mas o pedido não era de pessoas que exatamente queriam aprender a instalar envidraçamento de sacada. O pedido era referente a pessoas que já tinham uma certa noção de envidraçamento, mas tinham dificuldade em alguns detalhes. Então nós lançamos gratuitamente o curso expresso de envidraçamento de sacada com a intenção de explicar os fundamentos, aquela informação fundamental que qualquer fornecedor, qualquer profissional precisa ter. Então o curso teve 10 aulas, cada aula teve mais ou menos 1h20, 1h30, e a nossa ideia era justamente clarear as ideias na mente do profissional. Poxa, até mesmo na questão de será que eu devo trabalhar com envidraçamento de sacada? Será que eu não devo? Então a nossa ideia era jogar uma luz nesse tema e explicar os temas fortes, os temas fracos, os porquê sim, os porquê não. Mas aí no meio do curso o pessoal começou a pedir um curso mais aprofundado. Poxa, Gabriel, você só tá ficando de blá 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 aí, não tá colocando nenhum vidro pra gente ver e tal. E aí nós lançamos uma pesquisa onde foi solicitado que a gente fizesse um curso mais aprofundado. E aí nós lançamos esse curso aqui, que nós chamamos de especialista de envidraçamento de sacada. Por que especialista de envidraçamento de sacada? Porque, na verdade, nós falamos de todos os itens. Então, a parcela do carro é custo fixo, mas a gasolina que você coloca é custo variável. É muito interessante no ajuste da roldana. Você pode ver que bateu aqui roldana com roldana, mas quando eu for girar a peça, preste atenção, olha, vou colocar aqui. Então, quando eu for girar a peça, repare que nessa ponta aqui, ó, ela está batendo na outra roldana lá. Ou seja, essa minha peça, né, esse meu leito teria que ficar um pouquinho mais para frente da roldana, tá? Mas isso aí é só ajuste, não tem problema. Então, legal. Olha aqui que interessante. Olha só onde teria que estar a minha saída aqui, ó. Então, da segunda peça, eu teria que ter aqui, mais ou menos, olha só, da ponta até o meu eixo, 94, tá? Então, aqui teria uma roldana, porque eu estaria aproveitando essa saída aqui. Legal? Legal. Então, eu vou abrir essa peça aqui também. Legal. Então, aqui, lembre-se, nós temos aqui, ó, 30... com 30, mais 30, 90. Legal, então agora eu vou trazer essa peça para cá. Então, veja bem, olha só onde essa peça parou. Olha. Ou seja, ela parou antes da saída. Ela não vai sair aqui.
Olha lá onde está a primeira saída em relação à segunda. Você vê que as peças pequenas saíram tranquilamente, não atingiram o eixo da peça, mas as peças maiores, tá vendo? Olha o nosso projeto funcionando aí. Envidraçamento de sacada não é só instalar uma sacada. E é por isso que nós estamos fazendo a sala de contrato hoje. Olha só, eu não vou colocar nenhum vidro. Essa é a parte burocrática da coisa. E você também tem que se atentar, porque se você errar na parte burocrática, na questão de documentação, você vai apanhar lá na frente quando você for receber o seu dinheiro. Entendeu? Então, essa questão do contrato minimiza você de ter dor de cabeça. Então, é isso que eu falo. Nós abordamos esse curso especialista em envidraçamento de sacada desde a pré-venda, né? Ou seja, antes da venda até o pós-venda, depois que você instalou o produto. Então, nós abordamos todos os detalhes, está aqui, fizemos em DVD. Bom, mas esse não é a questão, tá? A questão é a gente falar hoje sobre contrato. Nós dividimos esse contrato, você vai ver que ele é bem rico em detalhes. Por quê? Porque aborda todos os temas, né? Ele fala do produto em si. O que você vai estar vendendo para o seu cliente? Uma grande dificuldade que muitas vezes o vidraceiro tem é entender que ele é um fornecedor não só de produto. O vidraceiro, ele não é só um comerciante. Ele também oferece serviço para o seu cliente. Então, nós não somos um mercadinho que você pega um produto, por exemplo, e só repassa. Não, nós somos transformadores. Nós transformamos matéria-prima em um produto pronto. Então nós trabalhamos com a revenda de produtos e também o serviço. Então nós iremos abordar o que é o seu produto, o que tem que estar no contrato especificado sobre o seu produto, qual é o tipo de serviço que você vai fornecer para o seu comprador, para o seu cliente, como que vai acontecer a entrega. Isso é muito importante. Como será essa acho que é uma das questões fundamentais. Como vai acontecer a entrega? Quais são as peculiaridades da entrega? Tudo isso eu vou te falar nesse curso. Depois, quais são as responsabilidades? Qual é a minha responsabilidade como fornecedor e qual a responsabilidade do meu cliente como comprador? Como que será o pagamento? O que pode e o que não pode? Então, olha, vamos lá. Deixa eu parar de enrolar, se você vai ficar bravo comigo. Você está à vontade, fica à vontade, se acomode aí que a gente vai começar. Então eu vou dividir a minha tela com você e vamos lá. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na primeira parte do contrato. Então vamos lá. Então nessa aula a gente vai abordar praticamente o cabeçalho do contrato e a primeira parte que é relativo ao produto, ok? Então vamos lá, só para que a gente possa ter uma ideia aqui, eu coloquei aqui uma logomarca do setor vidreiro, mas esse documento, como você sabe, você vai ter a possibilidade de baixar esse documento também gratuitamente e você vai ver que ele é feito em Word, tá? Ou seja, é muito fácil de você personalizá-lo e depois, quando você fechar o seu contrato, você salva ele em PDF e entrega para o seu cliente, envia por e-mail ou então imprime ele em Word mesmo e que daí fica tranquilo. Então, mas para que você possa personalizá-lo aí do jeito que você quer, né, com a logomarca da sua empresa, com o nome da sua empresa, endereço da sua empresa certinho, então por isso que eu estou te enviando em Word, tá? Então vamos lá, o primeiro item aqui é personalização da sua logomarca, se você quiser, tá? Então eu vou te enviar esse aqui, vai estar com a logo do setor vidreiro, mas aí é só você tirar aqui, vir aqui nessa ferramenta aqui, né, nessa ferramenta de imagens, e aí você pode estar baixando aqui uma nova imagem, pode estar copiando aqui direto uma nova imagem, isso aí não tem muito segredo, é tranquilo. Bom, então, indo exatamente para o contrato, é o seguinte. O primeiro item que é necessário aqui você destacar é o número do contrato. Por quê? Todo contrato ele tem que ter uma numeração, tá? Essa numeração
Você pode começar aí com o número 1000, por exemplo. Eu sempre gostei de começar com o número 1000, né? Para ficar um número mais cheio. Então, 1001, 1002 e assim sucessivamente. Por quê? Porque na hora que você vai entregar lá no final da obra o documento de garantia e o manual de uso, ele tem que estar relacionado ao contrato. Ok? Então, vamos lá. O primeiro esquema aqui é colocar a numeração no seu contrato. Então, aqui em cima você coloca a data, né? E aí... aqui se inicia o contrato. Então, é o contrato de quê? Então, aqui, contrato de fornecimento e instalação de envidraçamento de sacada. Ok, então aqui é um título bem genérico, no caso, mas logo abaixo nós iremos explicar o que exatamente nós estamos fornecendo. O que é importante a gente falar? O contrato, ele é um acordo entre partes, né? No caso, a parte que vai fornecer um produto entre a parte que vai comprar um produto. De repente, se fosse antigamente, como diz os mais velhos aí, de repente só o fio do bigode já valeria, né? A palavra já valeria. Mas isso não é o caso. Isso também não quer dizer que é porque nós somos maus, porque nós somos mau caráter. Bom, isso existe, mas vamos pensar que não, tá? Vamos pensar que não. Vamos acreditar no ser humano. Vamos pensar que não, e para isso eu vou te contar um caso real que aconteceu comigo. Por exemplo, um dia eu fui numa loja, essas lojas que vendem roupa de todo tipo, e fiquei escolhendo uma camisa polo para mim. Então, chegou lá na hora, eu fiquei entre a camisa verde e a camisa azul, e eu escolhi a camisa azul. Ok, a minha esposa estava do outro lado, vendo roupa de mulher do outro lado, coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu fui lá, eu peguei a camisa, eu paguei a camisa, a moça embrulhou, entregou a sacola na minha mão e eu trouxe embora. Um belo dia, a gente tinha marcado para sair, para fazer alguma coisa, e aí pedi para que a minha esposa trouxesse para mim a minha camisa azul. Aí a minha esposa trouxe uma camisa azul, mas não era a camisa azul que eu queria a camisa azul nova. E aí ela falou, Gabriel, a camisa mais nova azul que você tem é essa, meu querido. Eu falei, não, e a que eu comprei lá? Não, mas você não comprou camisa azul. Não, eu achei que comprei, você tá de sacanagem. Daí já fiquei nervoso com ela, porque achei que ela tava de sacanagem comigo, né? Poxa, ela tinha ido comigo, ela viu que eu tinha comprado a camisa azul. Eu fui até o meu guarda-roupa e saquei a camisa, mas quando eu fui ver, era a camisa verde. Ou seja, eu escolhi a camisa, eu paguei a camisa, a moça entregou a sacola da camisa na minha mão e eu estava com a impressão que eu tinha escolhido a azul, sendo que na verdade eu tinha escolhido a camisa verde. Em nenhum momento eu usei de má fé, mas eu me confundi. Então, o contrato, ele tem exatamente essa garantia que o que foi falado está registrado e não pode ser mudado. E se caso for mudado, tem que ser mudado com consentimento das duas partes, desde que nenhuma saia prejudicada. Então não é só a questão da maldade da pessoa, é a questão realmente pelo seguinte: quando você vai fechar uma obra, ou seja você, ou seja o seu vendedor, ou alguém vai fechar uma obra, no processo de fechamento ali, quando você está convencendo o seu cliente sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre as condições de pagamento, muitas coisas são faladas, né? Normalmente, um envidraçamento de sacada é um produto valioso, né? Um produto que as pessoas não compram de bate-pronto. Então, existe toda uma negociação no momento da venda. E se fala muita coisa, se pensa muita coisa. Então, o que acontece? O que é interessante nesse caso é que tudo que foi falado ou tudo que foi acertado por último, tudo que foi entrado em consenso, seja registrado em contrato. É uma coisa até simples, eu não precisaria estar explicando isso, mas infelizmente ainda hoje muitas empresas vendem sem o contrato. E depois fica naquela dor de cabeça porque, poxa, como assim? Eu falei isso, aconteceu aquilo, então é o caso da camisa que eu falei. Vamos supor que sei lá, que eu tivesse pedido para minha esposa comprar a camisa para mim. Lógico, ela teria comprado azul. Mas sei lá, vamos supor que eu não tivesse acompanhado todo o processo. Eu iria garantir que ela tinha trocado a camisa. Eu iria jurar de pé junto, ia jurar com o meu coração limpo que ela tinha trocado a minha camisa. Mas não, como eu sei que ela não participou em nenhum momento do processo, eu sei que aquela camisa só pode
ter chegado no meu guarda-roupa pelo meu intermédio, né? Porque eu coloquei ela lá, mas eu pensei que era uma camisa azul. Então, o que acontece muito hoje é assim, muitas vezes o cara fecha com você. Aí ele fecha, sei lá, errado, por algum motivo ele escolheu o produto errado. Acontece muito isso. Às vezes a obra está fechada de boca, o cara manda você fazer, aparece um concorrente, faz mais barato, o cara cancela com você na cara dura. Se tem um contrato assinado, já não é tão fácil assim, o cara vai pensar 2 vezes em cancelar com você. Então, essa é a importância do contrato. Mas ao longo dessa aula a gente vai falando mais sobre a importância do contrato. Então vamos lá. A primeira parte do contrato aqui, a gente chama de cabeçalho. Na verdade, é onde vai ficar os dados dos interessados. Então vamos lá. Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, olha só, são interesses, são interessados. Aí aqui, essa parte que está em vermelho é a parte que você deve personalizar, tá? A parte em preto, você personaliza se você quiser. Se você não quiser, você não precisa personalizar porque é fixo. Tá? Mas a parte em vermelha você tem que personalizar. Então aqui, vamos lá, o nome do seu cliente, inscrito no CPF ou no CNPJ, aí depende se ele vai tirar em pessoa física ou em pessoa jurídica. Neste ato, representada pelo mesmo, com a obra situada à avenida. Então, o que é muito importante? Primeira coisa, coloque no contrato o endereço da obra. Por quê? Porque muitas vezes coloca-se o endereço do cara que está comprando. Então vamos supor que quem está comprando é um escritório de arquitetura, é um engenheiro, ou é o próprio dono da obra, ele fala, não, tira no meu endereço. Depois não tem como fazer a conexão do endereço do cara com a compra, é mais difícil. Então, bom, como via de regra, a gente sempre costuma utilizar o endereço da obra e não do cliente, tá? Então, endereço da obra. O cliente, o número, né? O bairro, a cidade, o estado e o CEP, legal, o telefone para contato, normalmente telefone fixo, 1 ou 2. Doravante determinado, simplesmente contratante. Então, quando a gente for se relacionar, né, entre os direitos e os deveres do nosso cliente, ele estará discriminado no contrato como contratante. E aí, do outro lado, o nome da sua empresa, com sede na cidade, aí você coloca certinho a sua cidade, seu estado, rua ou avenida, o número, bairro, CEP, aí você coloca o CNPJ da sua empresa, doravante denominada simplesmente contratada. Tem entre si justo e acordado o que adiante se dispõe. Então agora aqui começa a destrinchar realmente o contrato para que todo mundo tenha clareza no que foi comprado, no que será fornecido, quando será fornecido. Então, o primeiro objetivo aqui é a gente discriminar o produto. Todas as cláusulas do contrato são muito importantes. Mas o que eu preciso dizer para você em primeiro lugar? Como você acabou de ver aqui, o contrato ele tem que ser bom para ambos os lados. Muitas vezes nós, como empresa, redigimos um contrato com todas as vantagens para a gente e nenhuma vantagem para o cliente. Se acontecer algum problema, né, algum problema jurídico, alguma desavença comercial e esse contrato for analisado por um juiz ou, sei lá, por pequenas causas da vida, o que acontece? Se o profissional que estiver ali julgando entender que esse contrato ele é arbitrário para um dos lados, ou seja, para a sua empresa de repente, você só colocou cláusula que dá vantagem para você. Então, automaticamente, esse juiz, né, ou esse oficial, ele tem como cancelar o seu contrato. Por quê? Porque você fez um contrato arbitrário. Então, o contrato ele tem que ser bom para ambas as partes. E existe um detalhe. Eu vou te fornecer esse contrato, mas em muitos casos, o seu cliente pede para que você acrescente alguma coisa no contrato. E você tem que analisar se aquilo é bom ou não, né? Mas é muito comum o cliente mandar acrescentar algumas cláusulas no contrato, tá? Multa, por exemplo, né? Tem alguns clientes que querem pedir multa, ó, beleza, vou assinar o contrato aqui, mas caso você não me entregar no dia tal, vai pagar a multa, beleza? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse contrato ele tá bem feitinho e você só vai ter que acrescentar alguma coisa se caso o seu cliente realmente pedir. Então vamos lá. Primeira cláusula, né? Cláusula do objeto, ou seja, do que está sendo negociado, do que está sendo aqui, né,
comprado e vendido. Produto. Então, aqui nós colocamos a descrição do produto. Então, vamos lá. Sistema retrátil de envidraçamento de sacadas. Lembrando que esse contrato ele é para envidraçamento de sacadas, mas se você quiser mudar ele para fornecer qualquer tipo de produto, seja um box, uma janela de correr, uma fachada, um objeto de decoração, também serve, tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui são os conceitos do contrato e depois você pode, em cima desse contrato, formular vários outros contratos aí, dependendo dos tipos de produto que você fornece aí na sua empresa. Então, esse contrato especificamente está sendo tratado o quê? Um sistema retrátil de envidraçamento de sacadas, composto por painéis deslizantes de vidro de segurança. Aqui está em vermelho porque está intemperado, mas isso não quer dizer que você só vai produzir sistemas em vidro temperado, você pode produzir em temperados, em laminados ou em laminados de temperado, tá? Então, mas nesse caso aqui eu vou colocar então temperado. Montados sobre estrutura de alumínio que permite ao contratante abrir todos os vidros, abri-los parcialmente ou mantê-los completamente fechados. Então isso é uma breve explicação sobre o que é o produto. E aqui um detalhe muito importante. Sistema de envidraçamento de sacadas, construído de acordo com os requisitos condicionados pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 16259, que é justamente a norma que fala, né, a norma própria do envidraçamento de sacada. Então vamos lá, o primeiro e principal item, né, entre aspas, vidros. Então, olha só, os vidros utilizados na instalação, que é objeto deste contrato, são vidros de segurança temperados, cor, aí você coloca a cor, com espessura de, sei lá, 10 milímetros. Lapidação reta. Agora, olha o detalhe embaixo. Isso é muito importante e faz muita diferença. Serão utilizados 10 painéis medindo 500 milímetros. Essa informação é muito importante e eu já vou voltar nesse assunto e vou te explicar o porquê. Bom, o segundo item, alumínios, né? Perfis de alumínios. O padrão dos alumínios é o determinado pela BNT 16259. A cor do alumínio então coloque aqui a cor do alumínio. E o processo de sua colorização é o de pintura eletrostática, aqui a gente pode colocar vermelho, vou até mudar aqui, né? Ou anodização. Aí você escolhe o tipo de pintura, né? Normalmente quando é branco é pintura eletrostática. Se for um colorido diferente, né? Geralmente é eletrostático. Se for aí já um metalizado, como é o natural fosco, como é, por exemplo, o preto, né? Como é o brilhante, né? O cromado que o pessoal fala, aí já costuma ser anodização. E aqui é muito importante. Vamos supor que você precise pôr no sistema do seu cliente algum tipo de prolongador ou tubo ou algum suporte para que você estruture o seu sistema. Se esse for o caso, você tem que incluir também esse item no contrato. Isso é muito importante. Então vamos lá. Prolongadores, tubos ou outros tipos de ancoragem forem necessários. Além dos alumínios descritos, serão utilizados ancoragens de alumínio nas partes. Então vamos lá. Vamos supor que nesse caso aqui vai precisar de ancoragem na parte superior e na parte inferior. No caso, na parte superior e na base. Você coloca ali. Então vai precisar de alumínio para ancoragem na parte superior e na parte inferior. Tá? Olha aqui uma informação muito importante. E na lateral direita e esquerda de quem olha de dentro da sacada para a rua. Essa informação também é muito importante. Por quê? Tá, por que a gente coloca essa informação? Porque muitas vezes o cliente não entende de envidraçamento de sacada. E aí, vamos supor que ele viu na casa do sogro dele, e do sogro dele não tem uma ancoragem. Só que o dele é diferente, o dele vai precisar da ancoragem. Então é importante que você coloque a ancoragem para que depois ele não fique criando caso, porque, nossa, mas essa ancoragem está muito grande.
Ah, mas essa ancoragem está muito pequena. Ah, mas essa ancoragem não foi combinado. Né? Eu não achei que ia ser assim. Então é importante que você coloque isso em contrato. E por que você está colocando a ancoragem? Então tá aqui, ó. O objetivo da utilização das ancoragens é a extensão da parede ou das bases, proporcionando, assim, condição ideal para a fixação do sistema. As ancoragens serão fixadas à parede, ou no caso à base, com parafusos e buchas devidamente calculados, e o conjunto de alumínios por onde deslizam os vidros serão fixados às ancoragens com rebites devidamente calculados. Aí, se você quiser colocar até o tipo de parafuso, né? Normalmente parafuso de aço inox, tá? Não vai colocar parafuso de latão, põe de aço inox. Então você coloca até mesmo a dimensão dos parafusos que você vai utilizar. Agora vamos para a parte aqui de acessórios. Bom, acessórios e acabamentos. Todos os acessórios utilizados estão em concordância com a norma 16259. Quanto aos acabamentos, obedecerão ao padrão demonstrado nas fotos localizadas. Isso é importante. Gabriel, cara, nunca montei nenhum envidraçamento na minha vida, não tenho foto. Olha só, isso acaba sendo um pouco de... Não é exagero, mas isso é precaução ao máximo. Vamos supor que você vai colocar... O seu cliente, ele comprou algo que você levou no catálogo, ou, sei lá, num gabarito, né? E aí o cara acha que você deveria colocar aquela fechadura, né? Aquela com maçaneta, e você foi e colocou uma comum. Então, o que é o ideal? O que eu aconselho? Peça fotos para o seu fornecedor. Ou, o mais interessante é que você, logicamente, se você tiver uma empresa, né? Você tiver condição de ter um showroom, ou pelo menos um gabarito pequeno, né? Uma plataforminha pequena que a gente fala, né? Um mostruário pequeno. Você tira a foto desse mostruário, mesmo que você levou para ele ver, você tira a foto do mostruário e anexa ao contrato. Porque daí ele está vendo o que ele vai receber e o que ele vai comprar. Já houve caso, por exemplo, né, de clientes comprarem o sistema de envidraçamento, depois de tudo instalado, o cara fala, não, ó, essa vedação com escovinha eu não quero. Eu vi na casa da minha amiga, lá é vedação com silicone, é melhor. E aí, como é que faz? Entendeu? Aí o cara fala, não, se você não trocar, eu vou assustar o cheque. Então é muito importante, quanto mais detalhes tiver no contrato, melhora para você e melhora para o seu cliente. Só que muitas vezes as informações elas não bastam, né? Você colocar lá, vai ser colocado escovinha ou vai ser colocado perfil de silicone, o próprio cliente ele pode alegar ignorância, ele pode alegar que não sabia, que confundiu, que não tinha ideia do que era. Então, quanto mais imagens você colocar no seu contrato, mais seguro você fica. Ok? Legal. Então, o próximo passo aqui é medidas. O sistema de envidraçamento adquirido da contratada pelo contratante destina-se ao completo fechamento do vão da sacada do ambiente. Olha só. Qual ambiente é? Gabriel, é a sacada. Tá, ok. Mas é a sacada da onde? A sacada da sala, do quarto do casal, do quarto da criança. E olha que interessante. Que mede X por X. E aqui, olha a aplicação. Essa informação é muito importante. Descrever o local onde a instalação ocorrerá. Se será sobre o guarda-corpo ou localizado na parte interna do gradil, trilho embutido, etc. Isso é muito importante. Ok, você foi lá, colocou a medida, você foi lá e colocou aqui o ambiente, e aí o cara pediu para você em cima do guarda-corpo. Vamos supor que você fez seus cálculos, dá para colocar em cima do guarda-corpo, e aí chega na hora, por algum motivo, ele fala, não, cara, eu queria que tivesse ido até embaixo. Eu já vi isso acontecer. Tô te falando aqui porque eu já vi acontecer. E aí o cara fala, não, mas olha só, pode vir até a medida e tal. Não, mas é que eu não entendo de medida. Para mim, ia fechar tudo. Então, é muito importante que você também coloque não só a medida, não só o ambiente, mas aonde será a aplicação. Legal. E aqui, o que eu acho que é, assim, algo de muito importante, porque
ao longo do tempo, né, isso não só trabalhando com envidraçamento de sacada, mas trabalhando com todo tipo de envidraçamento, mesmo com todas as medidas, com todas as escritas, às vezes você apanha. Então, o que nós acostumamos a fazer? Anexar o desenho ao contrato. Antigamente, nós só escrevíamos, isso há muito tempo atrás, tá? Quando eu atuava na rua ainda, nós só escrevíamos o que a pessoa tinha comprado. Mas só que você sabe que todo tipo de envidraçamento é complexo, às vezes até um box é complexo. Por que eu estou falando para você das imagens? Olha como as imagens são importantes. Esses dias eu estava com um amigo no WhatsApp, ele estava me contando o seguinte, ele falou, Gabriel, é o seguinte, cara, eu fui lá, combinei com a minha cliente o lado da abertura do sistema. Combinei com ela, tudo certinho. Depois que eu montei todinho o sistema, sei lá, cara, deu na louca dela mudar uma planta lá de lugar. E aí, só que para ela mudar a planta de lugar, teria que ser feita uma abertura do outro lado. E aí ela falou, ó, legal, mas eu quero que abra do outro lado. Ele falou, ó, senhora, não dá para abrir do outro lado, porque o alumínio está cortado em ângulo. Para poder abrir do outro lado, eu não vou perder os vidros, mas eu vou perder um monte de alumínio, né? E tempo e tal. Mas a senhora foi irredutível com ele. Falei, não, eu quero outro lado. E ele não tinha como provar que tinha sido combinada a abertura para aquele lado lá. Ficou um negócio de boca. Ou seja, ela não ia pagar ele. Nesse caso aqui, olha só. Eu fiz o desenho aqui, ó, para mostrar para você, tá? Isso sempre em vista interna, tá vendo? O sistema fechado, as setas para onde ele vai abrir, uma simulação de uma abertura. Aqui embaixo eu tenho todo o sistema aberto e aqui, vista de planta, eu coloco aqui, ó, aonde a peça vai abrir e aqui, bem ressaltado, todas as peças serão abertas e estacionadas aqui. Então, não tem como a pessoa falar, ah, eu não sabia, eu não vi. Não tem como. Entendeu? Olha, eu trabalhei muito tempo como projetista. Muito tempo. E atuando também junto com os vendedores, né? Quando eu trabalhava como projetista, que foi a época que eu mais vivenciei mesmo esse contato do cliente final, porque depois eu fui ser representante comercial, então eu tinha mais contato com o vidraceiro. Mas antes de eu ter esse contato intenso com o vidraceiro, eu tinha mais contato com o cliente final. E é incrível como as pessoas são estranhas. Eu falo a gente como ser humano. Eu já presenciei, por exemplo, do cara ter assinado um papel para mim com um desenho feito e depois a mulher dele brigou com ele, ele foi lá e falou que não tinha pedido aquilo. Como eu sempre tive o costume do cara assinar o projeto para mim, né, o croquis para mim, levei o papel para ele. Eu tava vendo ele falar para mim que a assinatura não era dele. Então, quanto mais informações, melhor. Então, olha só. Aí você coloca essa informação aqui, ó. Observação. Este croquis está sem escala, somente para efeito ilustrativo. Croquis elaborado conforme o que você elaborou esse croquis. É o projeto do arquiteto? É o padrão do prédio? Então, você coloque da onde que você tirou essa ideia aqui. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quem compra o sistema não é quem vai usar ou não é quem vai pagar. Hoje a gente sabe que existem muitos casos que alguns profissionais administram a obra. Então, por exemplo, de repente o cara não mora aqui, sei lá, o cara está nos Estados Unidos, contratou um engenheiro para poder tocar a obra dele, coisa que é muito comum. Então, quem toca a obra, quem decide é o engenheiro, quem paga é o cara que está nos Estados Unidos. Então, você fala, esse projeto ele foi elaborado de acordo com X. Ok? E aqui, ó, é onde eu te falei, tá vendo? Aqui tem, você percebe que aqui as peças não têm o mesmo tamanho. Então, aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Serão utilizados, sei lá, vamos ver aqui, 4 painéis de X medidas, mais 4 painéis de X medidas e mais 4 painéis de X medidas. Então, coloque a medida que vai ser o painel, porque muitas vezes, principalmente quando levam em ângulo, os painéis ficam desalinhados, né? Conforme o desenho já está mostrando aqui, ok? Então, você está vendo que tem peças mais curtas e peças mais largas.
E aí a pessoa fala, mas ficou feio na hora de estacionar. Então, olha aqui, senhora, conforme foi feito o projeto e conforme foi combinado aí no contrato aí, tá? Tudo bem que, logicamente, as medidas vão dar uma diferença. Por exemplo, você vai colocar lá 10 medidas de 500, vai ter lá 493, 495, mas aí é a questão dos milímetros, legal? Favor confirmar, olha só, isso aqui, essa informação é para o contratante, tá? Favor confirmar as informações de modulação e abertura contidas neste croquis antes de assinar o contrato. Então, já tá bem escrito em negrito para o cara falar, não vi. Observação. Essa informação é muito importante e eu já vou explicar por quê. O sistema retrátil de envidraçamento de sacadas depende totalmente do perfeito acabamento dos vãos, assim como esquadro, nível, prumo e os revestimentos a serem usados. Todos esses detalhes devem estar finalizados antes da visita do projetista para medição final. Por que a gente tem que falar isso? Por que nós temos que falar isso? Porque eu vou explicar isso na próxima aula. E aí, legal, né? Bom, só que é o seguinte, isso foi só um pedacinho do contrato. Olha quanta coisa a gente já falou até agora. Falamos basicamente sobre o cabeçalho, né? Sobre os dados burocráticos que a gente tem que inserir no nosso contrato. E falamos sobre o produto. Olha só, é só um pedacinho do contrato. Olha quanta coisa nós já falamos. Qual é a ideia? Qual é a nossa ideia assim, fundamental de estar fazendo esse curso sobre contrato? Porque eu poderia simplesmente entregar para você o contrato, esse modelo de contrato. Mas não, a nossa preocupação é que você entenda cada cláusula que está ali, a importância de cada uma, né? Por que você tem que entender aquilo ali? E se caso o seu cliente ou até você entender que é necessário inserir mais uma cláusula, você vai saber o porquê daquilo, né? Então, olha só, foi só um pedacinho, falamos só sobre o produto. Na próxima aula nós iremos falar sobre o serviço. A próxima aula está espetacular porque é um detalhe muito importante que tem que ficar muito acertado. Esse detalhe ele tem que ficar muito certo, muito nítido no contrato para que não haja problemas posteriormente. Ok? Então, até a próxima aula e aquele abraço.